Ora, aprendemos na metafísica divina e particularmente no Sermão da Montanha que toda causalidade é mental. Emmett Fox. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O sofrimento e a tristeza em si não são sentimentos bons, pois a vontade de Deus é que todo mundo experimente felicidade e sucesso. Diz Jesus: vim para que pudessem ter vida e para que pudessem tê-la de maneira mais abundante. Não o bastante, as atribulações e sofrimentos são muitas vezes extremamente úteis, porque muitas pessoas não se dão o trabalho de aprender a verdade, enquanto não são impelidas a isso pela tristeza e pelo fracasso. O sofrimento torna-se então algo relativamente bom. Mais cedo ou mais tarde, todos os seres humanos terão de descobrir a verdade sobre Deus e entrar em contato direto com Ele. Terão de adquirir a compreensão da verdade, o que os libertará, de uma vez por todas, de suas limitações tridimensionais e de suas decorrências, o pecado, a doença e a morte. Mas a maioria das pessoas não se lança à procura de Deus, senão quando levadas a isso por algum problema. O homem não precisa ter problemas, porque, se desde o princípio procurar Deus, os problemas não surgirão. Há sempre a possibilidade de aprender por meio do desenvolvimento espiritual ou pela experiência dolorosa, e a culpa é só sua se escolher esta última. Geralmente, e só quando a saúde está abalada e os recursos médios comuns falharam, que as pessoas se procuram em obter a compreensão espiritual do corpo, que, como a verdadeira personificação da vida divina, é nossa única garantia de vencer a doença e, ultimamente, a morte. Contudo, se as pessoas se voltassem para Deus e adquirissem um pouco dessa compreensão enquanto a sua saúde ainda está boa, nunca precisariam ficar doentes. Da mesma forma, geralmente é só quando as pessoas sentem na carne o aguilhão da pobreza, isto é, quando as fontes ordinárias de suprimento secam, que elas se voltam para Deus como último recurso e aprendem que o poder divino é realmente a fonte alimentadora do homem e que todos os agentes materiais não passam de simples canais. Ora, essa lição tem que ser aprendida e muito bem compreendida, antes que o homem possa passar a qualquer experiência mais elevada ou mais ampla do que a presente. Na casa do nosso Pai há muitas mansões, mas a chave para as mansões mais elevadas é sempre a aquisição do completo domínio sobre aquela em que habitamos. Por isso, é uma grande coisa sermos compelidos a abordar logo a questão da fonte. Se as pessoas prósperas, enquanto o são, reconhecerem em Deus a sua verdadeira fonte e orarem regularmente por mais compreensão espiritual nessa questão, nunca precisarão Nunca precisarão sofrer pobreza ou preocupações financeiras. Ao mesmo tempo, têm de ter o cuidado de utilizar bem seus recursos atuais, não acumulando egoisticamente riquezas, mas reconhecendo em Deus o proprietário e em si mesmas apenas os seus administradores. O comando do dinheiro envolve uma responsabilidade, a qual não se pode fugir. É preciso dispensá-lo sabiamente ou aceitar as consequências. Este princípio geral aplica-se a todas as nossas dificuldades, não só aos problemas físicos ou financeiros, como a todos os outros males de que a carne é herdeira. Problemas de família, brigas e separação, pecado, remorso, entre outros. Nunca precisariam existir se procurássemos, antes de mais nada, o reino de Deus e do bom entendimento. Mas, se não fizermos isso, eles virão, e para nós, esse sofrimento será uma bênção disfarçada, pois
É através dele que seremos consolados. E por consolo, a Bíblia refere-se à experiência da presença de Deus, que é o fim de todo o sofrimento. As igrejas ortodoxas mostraram-nos um Cristo crucificado, morto na cruz, mas a Bíblia nos dá o Cristo ressuscitado e triunfante. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Superficialmente, esta bem-aventurança parece ter muito pouco significado, e mesmo essa pouca significação parece ser contrariada pelos fatos da vida cotidiana. Nenhuma pessoa sensata que olhasse em volta ou estudasse história poderia com sinceridade aceitar isso textualmente, e a maioria dos cristãos honestos sentem que, sem dúvida, era assim que as coisas deveriam ser, mas na prática não são. Só que essa atitude não serve. Mais cedo ou mais tarde, a alma atinge um ponto em que as evasivas e os sofismas têm de ser postos de lado, de uma vez por todas, e os fatos da vida encarados de frente, ou a qualquer custo. Ou Jesus quis dizer aquilo que disse, ou não quis dizer. Ou ele sabia do que estava falando, ou não sabia. E se o que ele disse não é para ser tomado a sério, somos levados a uma posição que nenhum cristão gostará de aceitar, que Jesus estava dizendo algo em que realmente não acreditava, como fazem as pessoas inescrupulosas, ou que estava falando bobagem. Temos de encarar esse fato logo no princípio do nosso estudo deste Sermão da Montanha. Ou Jesus é para ser levado a sério, ou não é. Neste caso, seus ensinamentos deveriam ser totalmente postos de lado, e as pessoas deveriam deixar de se chamar a si mesmas cristãs. Usar seu nome em vão, dizer que o cristianismo é a verdade divinamente inspirada, jactar-se de ser cristão para depois, na prática, fugir a todas as implicações definidas de seus ensinamentos. É de uma hipocrisia e de uma franqueza fatais. Ou Jesus é um guia em quem se deve confiar ou não é. Se vamos confiar nele, partamos do princípio de que ele sabia o que estava dizendo e que conhecia melhor do que ninguém a arte de viver. Os problemas e sofrimentos que a humanidade sofre devem-se realmente ao fato de que nosso modo de vida é tão oposto à verdade que as coisas que Jesus ensinou. E as coisas que ele disse nos parecem, à primeira vista, absurdas e loucas. O fato é que os ensinamentos de Jesus, quando corretamente compreendidos, não são só verdadeiros, como perfeitamente praticáveis. Na verdade, é a mais praticável de todas as doutrinas. Descobrimos, então, que ele não era nenhum sonhador sentimental, nenhum propagador de frases vazias, mas sim o realista inflexível, que só um grande místico pode ser. E toda a essência de seus ensinamentos e de sua aplicação prática é resumida neste texto. Esta bem-aventurança inclui-se entre a meia dúzia de versos mais importantes da Bíblia. Se você entrar na posse do significado espiritual deste texto, terá o segredo do domínio, o segredo de poder vencer toda espécie de dificuldade. É literalmente a chave da vida, é a mensagem de Jesus Cristo, reduzida a uma simples frase. A pedra filosofal dos alquimistas, que transforma o metal inferior das limitações e dos problemas no ouro do consolo, ou verdadeira harmonia. Observamos que há duas chaves no texto, mansos e terra. Ambas são usadas num sentido especial e altamente técnico, e precisam ser desvendadas para que se descubra o maravilhoso significado que elas encerram. Antes de mais nada, a palavra terra na Bíblia não significa apenas o globo terrestre, e sim a manifestação. A manifestação ou expressão é o resultado de uma causa que precisa ser expressa ou manifestada antes que possamos saber algo a respeito dela. E, contrariamente, toda expressão ou manifestação tem de ter uma causa. Ora, aprendemos na metafísica divina, e particularmente no Sermão da Montanha,
que toda causalidade é mental e que todo o nosso corpo e tudo o que nos diz respeito, nossa casa, nosso ofício, nossas experiências, não são senão a manifestação de nossos estados mentais. O fato de não termos consciência da maioria dos nossos estados mentais não quer dizer nada, porque eles estão presentes em nosso subconsciente. Não o bastante os termos esquecido ou nunca nos darmos conta deles. Em outras palavras, nossa Terra significa o conjunto de nossas experiências exteriores, e herdar a Terra quer dizer ter domínio sobre essas experiências, ou seja, ter o poder de fazer com que nossas condições de vida redundem em harmonia e autêntico sucesso. Toda a terra ficará cheia com a glória do Senhor. Sua alma habitará à vontade, e sua semente, orações, herdará a terra. O Senhor reina, que a terra exulte. Vemos, pois, que quando a Bíblia fala da terra, possuir a terra, governar a terra, glorificar a terra e assim por diante, está se referindo às nossas condições de vida, desde a nossa saúde corporal até o mais ínfimo detalhe de nossas ocupações. Por isso, este texto se propõe a dizermos como devemos possuir ou governar nossas vidas e nossos destinos.